E aí, galera, beleza mesmo? Bora finalizar nossa playlist? Finalizando nossa playlist do Enem 2025, prova verde, a questão de número 45. E olha, fecharam com uma questão chata, hein? Difícil mesmo. Essa aqui, realmente, o aluno demorou alguns minutos. Se já tivesse cansado, deve ter cometido algum vacilo. Mas vamos lá, bora ver, bora conhecer. Para você que está no nosso canal, questão 45, não esquece de se inscrever, deixa aqui, ó, inscreva-se, inscreva-se, tá bem aqui, deixa aqui o seu like, também ativa a notificação para você receber aí nossos vídeos em primeira mão. Beleza, pessoal? Vamos lá! Questão de número 45, texto literário. Aliás, foram muitas questões de literatura na prova do ano passado. E uma característica que se repete agora, que a gente vai observar. Sabe qual é? De trabalhar com escritores não tão conhecidos. É o caso da Carmen Dolores, essa escritora que é do século XIX para o século XX, na virada do século, é considerada ali uma das primeiras mulheres a trabalhar direitos das mulheres nos livros, mas ela na época não foi muito, digamos assim, prestigiada, não. Enunciado. Nesse trecho, ao explorar a descrição como recurso que demarca impressões e ponto de vista, e aqui eu já acho que o enunciado já ficou difícil para muitos alunos, o narrador cria uma ambiência sugestiva, né? E aí, ambiência, o que seria uma ambiência sugestiva, digamos assim? Bom, aí eu preciso que vocês relembre alguns pontos importantes comigo. Primeiro estamos aqui na competência 5, habilidade 16 e habilidade 15. Nessa questão, na verdade, a habilidade 15, porque você vai fazer uma relação entre o texto literário e o contexto e sua produção, já que o tema é o contexto da mulher, o papel da mulher no século XIX. Que, aliás, já na própria prova da Enem já tivemos uma questão falando sobre isso. Então, o Enem gosta dessas pautas aí envolvendo a questão desses direitos, tá bom? Romantismo, Arte da Burguesia, está aqui o primeiro livro romântico brasileiro, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Vamos lembrar que naquele momento o Brasil buscava ali uma afirmação, então era necessário você ter aí a busca pela identidade nacional. Agora, é preciso tomar cuidado com uma coisa, né? O tema do indianismo foi o tema dominante, tanto na poesia de Gonçalves Dias, como também na prosa do Alencar, nos romances considerados indianistas. Agora, como foi a prosa romântica? A prosa romântica como um todo, eu coloquei um quadro aqui, um quadro do Rococó, de Fragonard, a leitora, porque uma das grandes novidades do século XIX era o público feminino, né? Começava a ler os romances, principalmente na Europa, isso vai chegar também ao Brasil. Poucas mulheres tinham acesso à leitura, claro, mulheres da burguesia, algumas que tinham esse privilégio, digamos assim, tá? Ao mesmo tempo vão ler livros voltados para o seu público, principalmente aqueles que vão ser com final feliz, chamado happy end. Também é necessário lembrar a vocês que a época o livro era um objeto muito caro, então você publicava toda semana, você tinha lá os folhetinhos de você ler o capítulo preferido do seu livro. E também tinha muitos tradutores, né, de Balzac, né, tradutores de romancistas franceses, ingleses, que eram lidos no Brasil também, tá? O que é o enredo linear, pessoal? Aquela história que apresenta começo, meio e fim, digamos assim. Depois você vai ver que o realismo vai modificar esse processo. Agradar a burguesia, lógico, que é o público principal. Aí a nossa escritora aqui já é uma que vai de encontro a isso. Tinha muita inverossemelhança, alguns exageros, principalmente na parte heróica, né? Você pega um Guarani, por exemplo. A linguagem é simples e os personagens são perfeitos, idealizados, porque é para agradar a burguesia de certa forma. Bem, aqui é o trecho do livro, Carmen Dolores a luta, mas eu preciso lembrar para vocês quem é Carmen Dolores, galera. Bom, vamos observar aqui, até coloquei a capa do livro aqui. Eu falei para vocês, o Enem tá com essa vibe de trazer escritores não muito conhecidos. Caiu o Gilca Machado, né? Caiu um parnasiano que é o Vicente, que não é dos mais conhecidos. Caiu um simbolista que não é dos mais conhecidos. Então, eles estão gostando muito de trabalhar esses escritores que não tiveram, de forma alguma, visibilidade, tá? Ao mesmo tempo que isso complica para quem está lendo, porque você vai ter que literalmente focar no texto. Agora, eu trouxe informações que, claro, que na hora talvez vocês não tivessem para ajudar. Bom, Carmen Dolores é o pseudônimo de Emília Moncorvo, era de uma família considerada até tradicional, e aí usar o pseudônimo já é uma saída, porque as mulheres não. Quantas mulheres você ouviu falar no século XIX? Não tem, tá? Então você não tinha esse espaço para a mulher escrever. Até para ler era complicado, imagine para escrever. Então ela foi jornalista,
conseguiu ter esse acesso, né? Lembrar que na época poucas mulheres eram jornalistas, mas um exemplo disso, a esposa do Machado de Assis, né? Dona Ana Carolina. Aí ela escreveu romance, conto e algumas peças, até mesmo poesia. Mas praticamente tudo, quase tudo dela, foi publicado após a morte. E o que foi publicado em vida foi com o nome Carmen Dolores, que ninguém sabia nem quem era, nem imaginava que era Emília Moncloa Bandeira de Mello, esposa de de alguém importante na questão social ali do Brasil do século XIX. Bom, essa obra de 1898, como eu falei, ela pega essa transição do século XIX para o século XX, foi uma das primeiras escritas a trabalhar com essa perspectiva da mulher ter direito a falar certas coisas, por exemplo, temas polêmicos como o divórcio. Era absurdo pensar isso na época. Né? Havia um conservadorismo forte, principalmente religioso, né? Católico naquela época, e ela usa o livro, né, para dar várias cutucadas, né, criticadas sociais, digamos assim. Tem a questão da história de amor, como todo livro tem, mas eu diria até que ele nem se encaixa no romantismo propriamente dito. Ele seria já um livro de transição para o pré-modernismo, que tem um ponto de vista crítico em relação ao papel da mulher na sociedade. Beleza? Mas vamos lá ler o texto comigo? Vamos. Desenvolvendo-se nesse meio, é natural que Celina, deixa eu sair daqui, né? Filha mais velha de Dona Adosinda, tivesse seus pequenos flirts com algum desses rapazes, muito íntimos da casa e trazendo da cidade presentes de doces, de balas de ovo, de jornais ilustrados ou de frutas. As irmãs mais novas iam ao colégio. Então, você tem aqui já a descrição de uma cena. Então, tem uma irmã aqui, que é a mais velha. Normalmente casavam-se as mulheres por dote, as outras aguardavam. Jamais a mais nova casaria se a mais velha não casasse, né? Então ela está sendo aqui cortejada, tá? Ela ficava enchendo o tempo com os crochês vagarosos, costuras leves, a leitura dos folhetins de jornais. Ó, tá vendo? Ó, leitura dos folhetins de jornais. Então, uma mulher que tem acesso à leitura, tá? E o Gilberto, que raramente saía, outro irmão, andava sempre ao seu lado, muito caído por esse tipo um pouco mórbido de menina anêmica. O Gilberto não valia nada. Não, que não é o irmão, desculpa, é um paquera. Mas quem sabe se apareceria outro, simplório e sincero como ele. E é porque não valia nada, né? Você viu a cutucada aqui. E a filha, com seus 17 anos, e aí, gente, se passasse 18 já era considerada velha, acreditem, começava a embaraçá-lo um pouco, nesse difícil papel de virgem numa casa de pensão cheia de rapazes. Ora, o melhor era esperar, dar tempo ao tempo. E o Gilberto e a Celina continuariam a namorar-se. Ele cândido, ela dúbia, né? Então ela sempre dúbia. Né? Enquanto o coronel Juvenato, que deixara a mulher em Sobral, Ceará, para tratar de uma concessão rendosa com os políticos do Rio, e agora monopolizando, como protetor mais importante, as alegres visitas matinais da viúva, que já lhe levava sempre o café, mas sem flores colhidas no jardim, ainda rociadas do orvalho, porque o cearense não dava para essas coisas de poesia. Carmen é do Ceará, tá? Era rápido, prático e não admitia bobagens. Por isso, todos os sábados à noite, ele dizia a dona Adosinda com um tremor lúbrico nas banhas moles da face, os olhinhos vivos pestanejando. A senhora não se esqueça que amanhã é domingo. Leve-me cedo o café, hein? Que eu tenho que ir à missa. Pois não, coronel. Quem é que vai desobedecer o coronel? Fique descansado. Respondia a viúva do Ferreira, muito atenciosamente, tirando-lhes umas caspas da gola do paletó, com a mão repolida. Você vê que tem aqui um aferzinho entre a dona Adosinda com esse coronel, né? Os outros hóspedes riam-se, a socapa, riam bastante. E no domingo o café não faltava bem cedinho. Você veja aqui, né? Quando eu volto aqui agora para o enunciado, agora eu vou entender o que é essa ambiência. É o ambiente. Né? O ambiente que ela citou, que é a descrição que ela fez desse ambiente. Né? Primeiro, uma coisa que está muito clara. É um ambiente que tem algumas cutucadas sociais e também uma forte ironia, né? Como está colocando bem aqui. Então ela é cortejada pelo rapaz, a mãe dela também claramente cortejada aí pelo coronel. Muito bem, pessoal, vamos lá. Nesse trecho, ao explorar a descrição como recurso que demarca impressões e pontos de vista, o narrador de terceira pessoa cria esse ambiente sugestivo de quê? Escárnio. Escárnio, gostei da palavra porque escárnio tem a ver com o quê? Você vê que tem uma ironia, né? Ó, o cara lá não valia nada, o Gilberto, mas pelo menos cortejava ela. Há uma ironia, né? Relacionado à degradação moral dos indivíduos. Aqui que pega. Degradação moral, né? Tem alguém com a questão da moral aqui? Vamos voltar lá no texto? Quando você pega o Gilberto, né? Raramente sai ficava sempre. Não valia nada. É uma cutucada moral, digamos assim. O próprio coronel, né? Que a mulher dele tá lá em Sobral. Quer dizer, ele é casado, né? Mas está aqui claramente flertando com a dona
a Dozinda, que é viúva, ou seja, pô, não é legal isso aí também, né? É uma questão moral? É. Deixaria a letra A aí de stand-by, nos indivíduos, no caso, citados aí, Gilberto e Coronel. Cenário urbano, marcado por condições de insalubridade. Tem nada a ver com insalubridade, apesar de ser uma pensão. Né? E também não dá para ter certeza que é cenário urbano, né? Citou Sobral, citou interior, não dá para saber. Persistência do sentimentalismo explorado pelos folhetins. Ó, apesar de ter citado os folhetins lá, essa letra C seria a Moreninha, por exemplo, né? Onde é muito sentimental. Aqui não tem absolutamente nada de sentimental. Apesar de ser uma característica de romance do século XIX, não é o caso desse trecho aqui. Prática de enriquecimento ilícito. Nossa, gente, o que tem a ver? Eu não vi nada aqui que fala em enriquecimento ilícito. Essa letra D é totalmente fora da realidade. Essa poderia pegar, né? Desigualdade de gênero acentuada pela baixa escolarização. Porque as mulheres, né, e tal, os homens são, ou tem um coronel, outra dona de uma pensão, então, só que tem o seguinte, ela sabia ler folhetins. Então você não tem ninguém assim com a baixa, pelo menos sabendo ler, sabe. E o que é que sobrou então para nós? A letra A. Aí você percebe que essa ambiência sugestiva é de uma crítica à situação das mulheres. Uma, que é a menina que seria para casar a Celine, e a outra sempre cortejada por ser dona de uma pensão, Coronel se acha no direito de poder cortejá-la e ela teria que ceder aos seus caprichos. Então, tem uma cutucada moral, sim, escarneando, ironizando, debochando desse ambiente. Beleza? Uma questão realmente um pouquinho mais complexa. Temos aqui o nosso livro de linguagem que você pode adquirir. Estude, tem literatura completa lá com Marte, tem tudo. Muitas questões você pode adquirir na loja da Vortex Educação e recebe na sua casa. Beleza, pessoal? Fechamos a playlist. Lembrar que tem mais playlist para você aí. Deixa o nosso canal aí curtido, com like. E obrigado por você estar divulgando o nosso trabalho. Eu sou Alex Romero. Um grande abraço.